Bom dia, estamos mais uma vez neste domingo, mais um domingo, para adorar o nome do Senhor e também estudar a palavra do Senhor na escola bíblica dominical. Continuando a série de mensagens na primeira epístola de João, a nossa perícope de hoje, a nossa sessão, nosso texto de hoje está primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18 até o versículo de número 29. Então, abra sua Bíblia aí para que você acompanhe o estudo da palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18 até o versículo de número 29. Nós vamos então estudar este trecho desta carta, dando continuidade à nossa série de estudos em João. Vamos ler? Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Filhinhos, já é a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vamos ter uma palavra de oração antes de começarmos o estudo? Senhor, nós glorificamos ao teu nome, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a tua palavra. Pedimos a ação do teu Espírito Santo, que nos conduza numa interpretação saudável de acordo com a tua vontade. Ó Deus, que nos ilumine, nos console, nos exorte, nos corrija dos nossos pensamentos equivocados a respeito do Senhor. Em tudo, Pai querido, enche-nos com teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos começar o estudo de hoje com essa pergunta: qual a imagem que você tem da igreja primitiva? A imagem no sentido de que, quando nós falamos da igreja primitiva, o que vem na sua mente, o que vem na sua cabeça? Na cabeça da maioria das pessoas, quando nós falamos da igreja primitiva ou do período primitivo, as pessoas pensam que o período primitivo foi um período de mil maravilhas, que não havia quase nenhum problema na igreja, né? Todos eram cheios do Espírito Santo, cheios dos dons espirituais e praticavam esses dons espirituais e assim por diante. Mas nós vemos que essa não é toda a verdade, não está completa essa visão. Apesar de ser um período de bastante mover do Espírito Santo, de um grande avivamento, o período primitivo da igreja, logo que os apóstolos começaram a pregar o evangelho de Jesus Cristo, falsos mestres heréticos começaram a pregar um falso Cristo, um falso evangelho. Então, houve muito trabalho por parte dos apóstolos para conter essas heresias, para ensinar os crentes naquela época, para que os crentes não saíssem do verdadeiro evangelho para um falso evangelho. E era muito difícil para estes crentes manter a fé.
Nós vamos ver na nossa perícope de hoje, nosso texto, alguns elementos que nos ajudam a entender como nós podemos manter a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E como essa é uma das características daqueles que vivem na luz. Aquele que vive na luz, que quer ter comunhão com Deus, ele tem que manter a fé. Este vai ser o nosso assunto de hoje. Antes, porém, como nós costumamos fazer, nós vamos fazer uma recapitulação, ainda mais porque nós estamos na segunda parte e na última parte desta segunda parte da carta de João, na última sessão, na última perícope. E nós estudamos até aqui 4 perícopes, 5 com a perícope de hoje, que fecha esta segunda parte da carta, que tem como título Vivendo na Luz, que vai do capítulo 1, verso 5, até o capítulo 2, versículo 29. Nós aprendemos então que Deus é luz, que Deus é perfeitamente santo. Nós aprendemos que aquele que quer ter relacionamento com Deus, que é luz, deve renunciar ao pecado. Aprendemos, capítulo 2, 3 ao 11, que aquele que quer ter comunhão com Deus deve obedecer a Deus. Aprendemos também que aquele que quer ter comunhão com Deus, com a luz, viver na luz, deve rejeitar o mundanismo. E hoje nós vamos meditar um pouco no capítulo 2, versículo 18 até o versículo 29, que podemos colocar de acordo com essa proposição que está exposta: aquele que quer viver na luz deve manter a fé. Vamos estudar a palavra do Senhor então? Vamos ler os versículos? Versículo 18 diz o seguinte: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O apóstolo João está falando que é a última hora. Como nós podemos interpretar esta última hora a qual o apóstolo João está se referindo? Bom, existem pelo menos 3 possibilidades como expostas aí. Primeiro, esta última hora pode designar um espaço grande de tempo. Alguns entendem que última hora é o espaço de tempo que vai desde a ressurreição de Cristo ou até mesmo a vinda de Cristo, a primeira vinda, até o seu retorno. Nós já estamos vivendo a última hora. Alguns entendem dessa maneira. Outros entendem que a última hora, pelo fato de a expressão aqui no texto grego não possuir o artigo definido, diz respeito a uma última hora, ou seja, um último momento, um dos momentos últimos que a igreja está vivendo. Provavelmente ele poderia estar se referindo a isso. E uma terceira opinião diz que esse última hora seria um período que dará início ao término de todas as coisas como nós conhecemos. Como se João quisesse dizer, olha, estamos vivendo o momento que precede o final de todas as coisas. Nós podemos dizer que esses três posicionamentos, de certa maneira, estão dentro dessa expressão última hora. E podemos dizer que é fato que desde a vinda de Nosso Senhor, até mesmo desde a sua ressurreição, a igreja já está vivendo os últimos tempos. No sentido de que, no plano de Deus, dos grandes eventos do plano de Deus, não precisa ser cumprido mais nenhum plano, né, dos grandes eventos, exceto o retorno de Cristo. Então, nesse sentido, nós estamos vivendo os últimos tempos. O importante é que João está identificando que a igreja está vivendo os últimos tempos, desde a época dele, por conta do aparecimento do anticristo. Veja o que ele disse. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Essa palavra anticristos é usada no Novo Testamento apenas nas cartas de João. Embora essa ideia apareça também, a ideia do anticristo, né, dessa pessoa que se levantará no final dos tempos contra Deus, dessa personificação, também apareça nas cartas de Paulo. Por exemplo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 12, Paulo fala do homem da iniquidade, cuja revelação espera-se que coincida com o dia do Senhor, né? Antes do dia do Senhor, antes da volta do Senhor. Então, dentro dessa questão do anticristo, existe sim um aparecimento de uma personificação do mal que é contra Cristo, que vai acontecer antes da consumação de todas as coisas. Então a Bíblia nos dá a entender que existe isso.
Todavia, o que João está ressaltando é que esse anticristo ainda não veio, né? Ainda não chegou. Mas muitos anticristos têm surgido, ou seja, o espírito do anticristo, o espírito da negação de Cristo, que se opõe a Cristo, e João vai tratar aqui de questões doutrinárias a respeito disso. Isso já está operando, a semelhança do apóstolo Paulo, que diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, como eu citei, ele diz que haverá o homem da iniquidade que virá, mas o mistério da iniquidade já opera. Então nós já vemos, de certa maneira, a manifestação de doutrinas, de pensamentos, de forças que são anticristo, que são contra Jesus. Aqui, João ainda não trabalha especificamente com o erro que esses anticristos estavam pregando ou acreditando, né? Ou ensinando a igreja a acreditar. Mas nós sabemos que é um erro cristológico, um erro a respeito da doutrina de Cristo, que nós vamos desenrolar um pouco mais a respeito desse erro à medida que os versículos forem passando. Vamos lá. Versículo 19 diz o seguinte, a palavra do Senhor. Eles saíram do nosso meio, então ele está falando dos anticristos, né? Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, eles saíram do nosso meio. Aqui uma referência óbvia à comunidade cristã. Obviamente, João está se referindo a uma comunidade que estava reunida naquela localidade, e essa comunidade era uma comunidade de crentes que se reunia em determinado lugar, era uma igreja local, e estes anticristos, essas pessoas estavam pregando uma doutrina diferente a respeito de Cristo, uma doutrina que não era uma doutrina apostólica, e eles faccionaram a igreja, eles saíram. Nós não sabemos se eles levaram muitas pessoas, mas sabemos que João diz que eles saíram do nosso meio. E aqui existe pelo menos uma referência a duas verdades importantes a respeito da perseverança dos santos e da natureza da igreja. Ou seja, aqueles que são de Deus, aqueles que são da igreja, aqueles que são da comunidade cristã verdadeira, eles perseveram até o fim. Aqueles que não são, eles não perseveram. Eles não perseveram porque não são da comunidade, né? João Calvino vai retratar essa verdade desse versículo de uma maneira interessante, dizendo o seguinte: os que caem aqui não no sentido daqueles que pecam, né? Porque todas as pessoas pecam. Cair aqui no sentido de negar a fé, negar a crença verdadeira em Cristo, apostatar da fé. Então, os que caem nunca estiveram completamente imbuídos do conhecimento de Cristo, mas somente o experimentaram de maneira superficial e passageira. É exatamente isso que o apóstolo João está dizendo aqui, né? Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Versículo 20 diz o seguinte, a palavra do Senhor. E vós possuís unção que vem do santo e todos tendes conhecimento. Essa letrinha aí, E, né, que em grego é kai, que pode ser também uma conjunção, nesse versículo ela tem uma força de conjunção. A força de kai aqui é adversativa, no sentido de mais, né, uma adversativa. No sentido de que o apóstolo João está falando no versículo anterior dos anticristos, né, das pessoas que pregam uma doutrina diferente, saíram do nosso meio, saíram da comunidade cristã, e agora o apóstolo João se volta adversativamente para os crentes, dizendo, mas vocês não, né? Vocês não saíram. Por que vocês não saíram? Então, uma adversativa aqui, vocês não saíram porque vocês têm a unção que vem do santo. Provavelmente os hereges, que eram, como nós dissemos já em outros estudos, uma semente do docetismo ou do gnosticismo, diziam que tinha uma espécie de revelação especial, de conhecimento especial. O apóstolo João está dizendo que quem tem o conhecimento verdadeiro é aqueles que permanecem, não são aqueles que partiram, que saíram não somente saíram, né, mas a questão de que negaram a Jesus Cristo e a doutrina de Cristo. Existe um interessante jogo de palavras nessa passagem que talvez não fica perceptível na tradução em português, mas em grego é bastante perceptível. Quando João usa
não somente nesse versículo, mas na passagem, no começo dessa nossa perícope, a palavra Cristo, a palavra anticristo e a palavra unção, que é a palavra grega crisma. Então todas essas palavras têm a mesma raiz, né? Cristo, anticristo, tem um prefixo e tem a palavra Cristo, e a unção que é crisma. Todas as palavras se referindo então à questão da unção, né? Falando de Jesus Cristo como sendo o ungido, do anticristo como sendo contra o ungido, e aí uma referência à crisma, à unção, ao poder do Espírito Santo, que faz com que os crentes verdadeiros conheçam a verdade. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso também. E explicando até mesmo, né, aproveitando o que é unção, a palavra grega crisma, é uma referência ao dom do Espírito Santo nos crentes. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nas aplicações. Bom, João está dizendo até agora que já existem espíritos anticristos, pessoas que pregam uma doutrina errada, antibíblica, eles não permanecem no meio do povo de Deus, e quando eles saem é manifesto que eles nunca foram do povo de Deus. E o povo de Deus não é assim, porque possui o conhecimento dado pelo Espírito Santo. Versículo de número 21 diz o seguinte: Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então, João está demonstrando que o seu propósito não era doutrinar estes crentes em uma nova verdade. Ele está dizendo, né? Ó, eu não estou querendo ensinar a verdade para vocês, porque vocês já sabem a verdade. E o próprio apóstolo João havia, no princípio de sua evangelização naquela localidade, pregado o evangelho. Então, João diz que não é necessário que ele pregue novamente o evangelho de Cristo, mas somente que ele confirme essa verdade. Por isso é necessário a gente ouvir a verdade e sempre estudar a verdade. João está dizendo que eles conhecem a verdade. Mais uma vez saliento, como nos outros estudos, que a palavra conhecer aqui, ou saber, não é só no sentido cognitivo, no sentido de conhecer intelectualmente, mas é conhecer como tendo uma experiência com Deus, uma experiência com a própria verdade, uma experiência pessoal com a própria verdade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 22 diz o seguinte: Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Agora João começa a esclarecer um pouco melhor a natureza desta heresia cristológica. Nós já sabíamos que era uma heresia que negava a Jesus Cristo, a doutrina de Cristo, algum elemento da doutrina de Cristo. Mas agora João especifica melhor isso. Ele diz que o erro aqui, o erro do mentiroso, uma referência aí a uma pessoa, né? Ele está falando aqui dos hereges mesmo, né? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Então, a heresia aqui é negar que Jesus é o Cristo. E o que significa negar que Jesus é o Cristo? Os hereges provavelmente ensinavam que Jesus nasceu e morreu homem, e que o Cristo esteve nele somente durante o seu ministério público, descendo sobre ele no batismo e deixando antes da cruz. Então, o que esses hereges provavelmente pregavam é que existe uma separação entre a emanação divina, o Cristo, o Filho, uma separação entre ele e o Jesus, homem. Então, eles não acreditavam que essas duas coisas eram uma só pessoa. Então, basicamente, era um erro duplo, porque eles diziam que Jesus, o homem, não era divino, né? Não era uma pessoa divina, ele não era o Filho que sempre existiu, ele era apenas um homem. E também eles acabavam com isso acreditando que o Cristo divino não se tornou carne, porque eles faziam uma separação entre o homem Cristo, o homem Jesus, e o Cristo emanação divina. Tá bom? Então, essa heresia de negar que Jesus é o Cristo tem, repito, esse duplo erro, né? Dizer que Jesus não é divino e dizer que o Cristo divino não encarnou, não se tornou homem, não se tornou carne. Bom, ele diz que quem
quem professa isso é o anticristo. Versículo 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Aqui ele demonstra o efeito, né, o resultado terrível de se negar a natureza humana e divina de Jesus. Quando se nega a natureza humana ou divina de Jesus, está se negando o Pai. A pessoa não tem o Pai. O terrível resultado é esse, que se nega o Pai. Jesus fala dessa questão de se confessar a Ele diante dos homens, né? Confessar e de negar. Por exemplo, em Mateus 10, 32 e 33, Jesus diz o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Versículo 24, João agora dá faz um apelo, né? Existe um imperativo aqui, permaneça, né? Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Então, aquilo que vocês ouviram desde o princípio, provavelmente João está se referindo ao primeiro anúncio, né, apostólico do Evangelho, que fundou a igreja ali, aquela comunidade, tá bom? Então João diz, permaneça na doutrina apostólica, permaneça naquilo que vocês ouviram desde o princípio. Não dê ouvidos a novidades, né, a respeito de doutrinas novas, que não são as doutrinas que vocês ouviram. Nós vamos, na aplicação, falar um pouco mais sobre essa questão da permanência na doutrina. Versículo 25 e 26 diz o seguinte, a palavra do Senhor. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, quando se confessa a Jesus, quando se permanece na doutrina apostólica, quando se permanece naquilo que se ouviu desde o princípio, no Evangelho de Nosso Senhor, nós temos a vida eterna. Né? O penhor, a promessa, nossa, né? A grande promessa é a vida eterna. E isso contrasta com aqueles que negam a Jesus, que não terão a vida eterna, terão a morte eterna. A terrível consequência da herética negação do Filho é a perda da vida, bem como a perda do Pai. Versículo 26 diz, isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então João deixa claro aqui, né? Ele usa esse pronome explicativo aqui, né? Mostrando que aquilo que ele está falando, até o momento, é acerca daqueles que procuram enganar. Então, de alguma maneira, aqueles hereges que alguns estudiosos dizem que eram mestres, né, professores mesmo, oficiais, e outros dizem que não, que eram membros comuns que acabaram acreditando em heresias. Essas pessoas procuravam perverter, enganar aqueles crentes daquela comunidade com uma doutrina que não era uma doutrina apostólica. Versículo 27, João vai repetir e desenvolver um pouco melhor a questão de que o Espírito Santo guia os crentes. Versículo 27 diz o seguinte, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Esse texto aqui, ele tem sofrido muitas interpretações errôneas. Nós vamos trabalhar um pouco mais sobre sobre a interpretação correta desse texto na aplicação. Mas João está dizendo que aqueles crentes, eles recebem o poder do Espírito Santo. Em outras palavras, os efeitos da consagração de Jesus como sumo sacerdote pelo Espírito de Deus são compartilhadas em unidade com cada um por todos aqueles que realmente pertencem à igreja de Cristo e, portanto, receberam a unção, né? Palavra grega, crisma, que não tem nada a ver com crisma, que é um sacramento da igreja católica, que tem um outro sentido. Ele usa a palavra que ele diz que essa unção, que o Espírito Santo orienta, ensina a respeito daquilo que é verdadeiro e não falso, como a ilusão, né, que os falsos mestres pregavam.
E ele dá o imperativo, permanecei nele. Muito parecido essa linguagem de João, permanecer, com aquilo que ele escreveu no evangelho dele, né? No quarto evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, que ele escreveu em João 15, que Jesus fala sobre essa questão de permanecer, eu permaneço em vocês, vocês permanecem em mim, no sentido de ter um relacionamento com Deus por meio de Cristo, tá bom? Esse é o sentido de permanecer. E, finalizando nosso texto, versículos 28 e 29 diz o seguinte: Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, veja, mais uma vez, né? Permaneça nele, para que quando ele se manifestar, aqui uma referência à parousia, essa palavra utilizada aqui, né? Uma referência à vinda de Cristo, à manifestação de Cristo, né? Quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Na sua vinda, como vocês podem perceber aqui, palavrinha aqui, parousia, né? Vinda, que se refere à segunda vinda de Cristo, à manifestação de nosso Senhor. E o versículo 29, que serve como uma ponte, né, dessa sessão, apontando para essa sessão e apontando para a próxima sessão, diz o seguinte: Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Esse versículo é importante para não dar a entender que o aspecto doutrinário falado nessa sessão, ele é um aspecto só relacionado à teoria. Não, é doutrinário, mas tem a ver com a prática. Então, aquele que sabeis que ele é justo e reconhecei também todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Diante disso, vamos às nossas aplicações. Eu quero trazer aqui para vocês, pelo menos organizar aqui pelo menos duas aplicações deste texto que nós lemos hoje, que nós comentamos um pouco. A primeira aplicação que eu quero trazer para vocês e para todos nós é que você deve manter a fé. Este é o nosso tema principal, né? Mantenha a fé. E as duas aplicações relacionadas a isso, a manter a fé, mantenha a fé, primeiro, tendo um compromisso doutrinário com o ensinamento apostólico. É preciso entender isso primeiramente através desse trecho da Escritura. É impossível manter a fé sem ter um compromisso com o ensinamento apostólico, um compromisso com aquilo que a gente acredita, um compromisso doutrinário, com aquilo que a gente acredita, professa e pratica. Aquele que não tem compromisso doutrinário nenhum, aquele que não abraça nenhum dogma, nenhuma crença, ele não está guardando a fé cristã, ele não está se mantendo na fé cristã. Esse texto mostra isso para a gente claramente. Mantenha a fé, primeiro, tendo um compromisso doutrinário com o ensinamento apostólico. E dentro dessa questão, quero destacar duas coisas. A primeira coisa é que é necessário permanecer na doutrina. Lembre-se que nós lemos o versículo 24, que diz: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Ou seja, permaneça na doutrina apostólica. Então, ter um compromisso doutrinário com o ensinamento apostólico é permanecer nessa doutrina. E nós sabemos que os nossos tempos são tempos difíceis em que as pessoas procuram novidades, as pessoas procuram doutrinas novas, procuram revelações, procuram orientações novas que nunca foram ditas, e isto é um grande perigo. Nós não deveríamos, como cristãos, procurar doutrinas novas. Nós deveríamos permanecer na doutrina apostólica, naquilo que foi dito desde o princípio. Não somos autorizados como crentes, como cristãos, a inovar doutrinariamente. Podemos, sim, contextualizar a doutrina e fazer algumas mudanças necessárias, sem, no entanto, abrir mão dos valores essenciais da fé cristã. E João está trabalhando com um problema de negação de que Jesus é o Cristo. Quando se nega que Jesus é o Cristo, quando se nega a humanidade, a divindade de Jesus, aí já é inovação demais, né? Está se saindo daquilo que é essencial na doutrina apostólica. O próprio apóstolo Paulo disse que nos últimos dias seriam dias difíceis, que as pessoas iriam querer sempre novidades.
E ele diz o seguinte, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2 ao 4. Ele diz para Timóteo, olha Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo, já chegou, né? Em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ou seja, haverá um tempo, e esse tempo já chegou, em que as pessoas não suportam mais ouvir o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é enfadonho para muitas pessoas. O verdadeiro evangelho é ofensivo para muitas pessoas. As pessoas não suportam ouvir o verdadeiro evangelho. E como que sentiram coceira nos ouvidos, elas estão adaptando o evangelho aos seus pecados. Por isso, Agostinho diz algo interessante e digno de nota. Ele diz: se você acredita no que você quer do evangelho, não é no evangelho que você acredita, mas em você mesmo. O crente não deve, então, viver buscando novidades. Eu coloquei como um exemplo aí quando o apóstolo Paulo chega em Atos 17, em Atenas, e no Areópago de Atenas aquelas pessoas viviam de buscar novidades, sempre procurando alguma filosofia, alguma ideia nova, sempre procurando saber das últimas novidades filosóficas, doutrinárias, religiosas. É óbvio que não estamos dizendo aqui que não devemos saber as coisas, mas nós não devemos ansiar por novas verdades que satisfaçam o nosso coração. Nós já temos a verdade de Jesus Cristo ensinada pelos profetas e pelos apóstolos, a doutrina apostólica. Então, dentro desse primeiro ponto, primeiramente, é necessário permanecer na doutrina. E uma segunda questão importante aqui, ainda dentro dessa primeira aplicação, é que nem toda doutrina que se diz cristã é cristã. Então, para que nós tenhamos um compromisso doutrinário com o ensinamento apostólico, nós devemos levar a sério isso, devemos entender isso, que nem toda doutrina que se diz cristã é cristã. Veja, no versículo 18 nós lemos, João disse, muitos anticristos têm surgido. No versículo 22, ele diz, quem é o mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o anticristo. Esses hereges não negavam que Jesus existiu. Muitos deles não negavam. E a maioria das heresias não nega algumas coisas, mas há uma mistura. Há uma mistura de pensamentos, há uma adaptação, uma inovação, uma mudança que faz com que a mensagem não seja a mensagem pura. E dentro disso nós devemos ficar bastante atentos, porque a prova doutrinária e fundamental do cristão professo diz respeito ao seu conceito sobre a doutrina de Jesus Cristo, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Em outras palavras, você quer saber se uma pessoa é cristã mesmo, ou se determinada comunidade é cristã mesmo? Comece pela doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo foi a doutrina mais atacada na história da igreja. Vários concílios da igreja foram necessários para combater erros relacionados à doutrina de Cristo. Por isso é importante essa pergunta: o que você pensa a respeito de Cristo? Se a doutrina de Cristo a respeito de sua obra e de sua natureza estiver deturpada dentro da mentalidade de uma pessoa ou de uma comunidade, essa pessoa não pode ser chamada de cristã. Isso é fundamental, é basilar para a fé cristã. Por exemplo, quem é o Salvador? Se determinada comunidade colocar Jesus como Salvador, mas colocar outro Salvador junto, essa comunidade não é cristã. Quem é o mediador? A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Mas se alguém disser o contrário, isso não é cristianismo. Jesus é 100% Deus? Sim. Jesus é 100% homem? Sim. Jesus, nosso Senhor, é duas pessoas? Não, é uma pessoa com duas naturezas. O que for diferente dessas questões que os apóstolos ensinaram a respeito de Cristo
não é cristianismo. Nós devemos ficar sempre atentos a isso, tudo que fere a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, uma segunda aplicação que eu quero compartilhar com os irmãos é algo também enfatizado, né? Então, enfatizado por João nessa perícope, é que mantém a fé sendo direcionado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Mantenha a fé sendo direcionado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Então, primeiro, mantenha a fé tendo compromisso com a doutrina, um compromisso doutrinário com o ensinamento apostólico, né, a palavra de Deus, né, por isso coloquei palavra aqui. E, segundo, mantenha a fé sendo direcionado pelo Espírito Santo. Onde nós vemos isso no texto que nós estudamos? Nós vemos isso em alguns versículos, especialmente o versículo 20 e o versículo 27. João diz: "E vós possuís unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento." E no versículo 27, "Não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou." Antes de falar o aspecto positivo desse texto, é necessário tentar tirar alguns espinhos daqui. Algumas pessoas têm interpretado esse texto de uma forma como se nesse texto João tivesse dizendo que os cristãos não precisam ser ensinados, eles não precisam de algum mestre, de algum professor, de algum pastor, de algum presbítero para ensiná-los sobre o evangelho. Então alguns têm usado esse texto dando essa interpretação. E aliada a essa interpretação, alguns, chamados desigrejados, que acreditam que podem servir a Deus sem pertencer a uma comunidade cristã local, uma igreja local, eles utilizam também esse texto como se esse texto quisesse dizer que o cristão não precisa fazer parte de uma comunidade local. Então ele diz, tá vendo? A gente possui a unção dos santos e a gente já tem o conhecimento. Então a gente não tem necessidade de que ninguém nos ensine, né, a respeito de nada. Então a gente não precisa ir para a igreja, não precisa nada disso. Então, será que esses versos ensinam isso mesmo? Será que João está querendo ensinar isso? Né? Será que João está querendo ensinar que um cristão não precisa fazer parte de uma igreja local? Será que o João está querendo ensinar que um cristão não precisa aprender com outros mestres dentro da igreja, né, da comunidade local? Será que ele está querendo ensinar isso? Obviamente não, né? Esse é um erro grosseiro de interpretação. Mas aqui eu quero fazer um resuminho aqui do porquê não é verdade isso, tá bom? E eu quero usar as próprias palavras de João. Então vamos lá, vamos para um bônus aqui, né? Essa questão aqui do desigregismo. Bom, aqui estão os versos, né? E a primeira pergunta, esses versos querem dizer que um cristão não precisa ser ensinado? Porque está escrito, não tens necessidade de que ninguém vos ensine, né? Obviamente não, eles não querem dizer isso, né? Por quê? Vamos lá. Existem vários pontos, né, que poderiam provar que a resposta a essa pergunta é não. Mas eu quero resumir aqui, tá bom, essa questão. Primeiro, porque muitas passagens do Novo Testamento se referem não somente ao ministério de ensino geral da igreja, então tem várias passagens falando que na igreja tinha mestres, apóstolos, anciãos, presbíteros que ensinavam a palavra. Poxa, se existem vários textos dizendo, então João não está querendo dizer que a pessoa não pode aprender, né? Na igreja. E também falando especificamente de mestres, por exemplo, no texto clássico aí, Efésios capítulo 4, verso 11, dentro do contexto, o apóstolo Paulo diz que Jesus deu à igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros doutores, mestres e assim por diante. O segundo ponto é que João escreve a carta para orientar esses crentes. Ora, João não é contra que alguém ensine os crentes. Porque ele mesmo está escrevendo uma carta para quê? Para ensinar os crentes. Ele está dando orientação para aqueles crentes. Então, ele não pode entrar em contradição com aquilo que ele vem dizendo. Ele não está se referindo a isso. Ele está se referindo aos falsos mestres. Ele está falando, olha, vocês não têm necessidade de ouvir estes falsos mestres, porque vocês receberam a verdade. Vocês não necessitam que ele ensine vocês. Dentro do contexto, isso significa.
Terceiro ponto, João diz no versículo 24, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. O que eles ouviram desde o princípio? Ou seja, eles foram ensinados então no Evangelho. Então, esse texto não pode ser usado para dizer que o cristão não pode ser ensinado por outro cristão, né, que tem o dom, né, de ensinar. Capítulo 1, versículo 4, ele começa dizendo já na sua carta, estas coisas, pois, vos escrevemos. Ou seja, ele está lhe dando orientações. E veja, esse mesmo João que escreveu aqui da unção dos santos, né, a unção que vem do santo, ele, na sua terceira carta, começa dizendo o seguinte, o presbítero ao amado Gaio, ele chamando ele mesmo de presbítero, ou seja, mostrando que a igreja, desde o começo, tinha uma hierarquia, tinha ofícios, né? Tinha oficiais, presbíteros, diáconos, é só ler a Bíblia que a gente vai perceber isso, e que muitos desses tinham o dom de ensinar, tá bom? Então, de maneira alguma, isso porque a gente está trabalhando aqui de uma forma bem resumida, mas de maneira alguma este versículo quer dizer que os crentes não podem, que os cristãos não precisam ser ensinados por ninguém, né? Senão... Mas será que esses versos querem dizer que um cristão não precisa fazer parte de uma comunidade, de uma igreja? Será que é isso que esses versos querem dizer? E aqui eu só vou usar as palavras do próprio João, tá bom? Para mostrar que não é isso que ele está querendo dizer. Ele não está querendo dizer que os cristãos não devem fazer parte de uma igreja local. Tá bom? A primeira questão é o E aqui, né? E possuís a unção, possuís a unção que vem dos santos e tendes conhecimento. Por que o E? Ele é usado aqui, essa conjunção grega é usado com força adversativa, contrastando aqueles crentes dos anticristos. Então o que o João está falando no versículo anterior? Ele está falando, os anticristos saíram do meio de vós, mas vocês não, mas vocês possuem a unção do santo, quer dizer, vocês não saíram, vocês permaneceram. Ora, se João está dando a ideia aqui da permanência na comunidade, como podemos dizer que o João é contra e está usando esses versículos aqui para dizer que o cristão não precisa pertencer à comunidade? Ele mesmo está dizendo que quem tem a unção do santo, quem tem a direção verdadeira do Espírito Santo, ele permanece na comunidade cristã que professa a verdade. E aqueles que saíram, né, e que professam uma mentira, eles são o anticristo. Tá bom? Só com argumentos aqui dentro da sessão, tá bom? Dentro da nossa sessão ainda, versículo 19, ele diz, saíram do nosso meio, que os anticristos, os hereges, saíram do nosso meio. O que ele quer dizer com o nosso meio? A comunidade. Aqueles crentes ali viviam na comunidade de uma igreja local. Obviamente que muitos muitos templos não existiam ainda, não eram construídos, mas eles comungavam em suas casas, né? Se reuniam nas casas, né? Mais se reuniam, mais comungavam, mais congregavam, mais louvavam juntos, mais aprendiam juntos. Isso é igreja. Tá bom? Versículo 20. Vós possuís a unção. Veja que todas as palavras da nossa sessão, desculpe, a maioria das palavras da nossa sessão está no plural. Veja que ele diz, eles, os anticristos, os hereges, saíram do nosso meio, comunidade. Tá? Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. E ele diz, vós possuís a unção dos santos. Por que ele diz vós? É o sentido da comunidade. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, mas a nossa comunidade que permaneceu, na verdade, possui o direcionamento do Espírito. Veja que está no plural. Então, como usar esse versículo para dizer que estes dois versículos, o 20 e o 27, estão apoiando o desigregismo? Bom, então, dentro da própria seção da nossa perícope tem esses argumentos. E também nos outros escritos de João, porque esse mesmo João que escreveu essa primeira carta, e escreveu vós tendes a unção que vem do santo, ele também escreveu o primeiro evangelho, atribuído a ele, o primeiro evangelho de João, a segunda carta, a terceira carta, e também escreveu Apocalipse. Então, eu só vou usar aqui argumentos baseados nos escritos de João, para mostrar que ele não tinha intenção de favorecer o desigregismo, né? que um cristão
não tenha comunhão em uma igreja local com outros cristãos. Bom, nos escritos de João, a segunda carta de João, versículo 6 diz o seguinte: os quais perante a igreja deram testemunho do seu amor. Ele está falando ali, no contexto, você pode ler aí, ele está falando de pessoas que deram testemunho diante da igreja. Ele mesmo usa a palavra igreja, que era a comunidade que se reunia. Na terceira carta de João, versículo 9, ele diz o seguinte: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Ele critica esse Diótrefes, dizendo que escreveu alguma coisa à igreja. Está falando da comunidade. Na terceira carta também, versículo 10, nem ele acolhe aos irmãos, está falando do Diótrefes, né? Como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. O que é expulsar da igreja? Igreja, a comunidade que se reunia ali. Então, um cristão não é um cristão genuíno se ele não está congregando em alguma comunidade cristã genuína. Tá bom? Este versículo não apoia o desigrejismo. No Evangelho de João, João narra a instituição do batismo e da ceia. Como que uma pessoa pode obedecer ao mandamento do batismo e da ceia sem uma comunidade cristã? Ela vai tomar ceia em casa, né, sozinha? Ela vai se batizar? Então, existem sérios problemas em entender erroneamente esse texto como apoiando o desigrejismo. No Evangelho de João, o próprio João cita as palavras de Jesus quando Jesus chega no templo e diz: não façais da casa do meu pai casa de negócios, casa do meu pai. Ou seja, existe então um lugar adequado para reunião. Em Apocalipse 1,4, esse mesmo João diz o seguinte: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus. Ele diz, João, as 7 igrejas da Ásia, que são aquelas 7 igrejas de Apocalipse, igreja de Laodiceia, então lugares onde se reuniam as comunidades ali. Então, este João que escreveu todas estas coisas não está escrevendo essas coisas relacionadas à unção, querendo dizer que uma pessoa não precisa participar da comunidade. E por último, outros textos que falam de João, olha só. Atos 1,13 diz o seguinte: quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João e os demais apóstolos. Eles estavam reunidos no cenáculo, adorando a Deus. Atos 3,1 diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Eles tinham o costume de orar a este horário no templo. Então, veja, se uma pessoa não quer fazer parte de uma comunidade cristã, ela tem o direito de escolher não fazer, mas não pode usar a Bíblia para apoiar isso, pois a Bíblia nunca apoia uma decisão dessa. Existe sempre uma comunidade, por mais que as pessoas tenham defeitos e assim por diante, existe sempre uma comunidade cristã em que você possa exercer a sua fé. Bom, agora sim, vamos para o significado, então, positivo, né, desse texto, né, demoramos um pouco para tirar os espinhos, né, mas isso é necessário. Então, mantenha a fé sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Bom, é isso que quer dizer vocês têm a unção, vocês têm o Espírito Santo que direciona vocês a permanecer na comunidade e a não negar a verdadeira doutrina. Jesus prometeu dar o Espírito aos crentes para iluminar os crentes e para assistir os crentes, ou seja, dar assistência aos crentes. João 14, 16 e 17, Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, os discípulos tinham o Espírito Santo, mas isso não significava que eles não deveriam se reunir para adorar a Deus juntos, para aprender uns com os outros, e não significa que não existem os ministérios da igreja, como disse. Mas o Espírito Santo guia os filhos de Deus. Resumindo essas aplicações, vamos resumir aí, para manter a fé, e aqueles que querem ter comunhão com Deus, ou dizem andar na luz, devem manter a fé, é necessário permanecer no ensinamento apostólico, ou seja, a palavra de Deus, e é necessário ter a unção, ou seja, o Espírito Santo, que ilumina o nosso entendimento para que a gente entenda a palavra de Deus. Então, essas duas coisas andam juntas. É muito ruim quando
quando se negligencia uma dessas duas verdades. A verdade de que somos guiados pela palavra, ensino apostólico, e a verdade de que somos guiados pelo Espírito Santo. Essas duas verdades andam juntas. Alguns honram a palavra e negligenciam o Espírito. O único que pode interpretar a palavra. Nós não conseguimos interpretar a palavra de Deus sem a unção do Espírito Santo, sem o agir do Espírito Santo. Outros honram o Espírito, mas negligenciam a palavra da qual ele nos ensina. O Espírito Santo não ensina de outra maneira senão pela palavra. Bom, a única forma de permanecermos na verdade, diante das mentiras, diante das heresias, como no contexto de João, é através desses dois fundamentos, a palavra de Deus e o Espírito Santo, para nos guiar na palavra de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, falando sobre a palavra de Deus, nos ensina sobre essa ação dupla, né, da palavra e do Espírito Santo, dizendo o seguinte: a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. O que nós aprendemos hoje? Recapitulando, vimos que aquele que quer viver na luz deve manter a fé. E deve manter a fé como? Tendo um compromisso doutrinário com o ensinamento apostólico e sendo direcionado pelo Espírito Santo que que direciona pela palavra de Deus. Sendo assim, João conclui agora sua última condição ou critério para viver na luz, que é manter a fé. E a gente conclui essa sessão e vamos, no outro domingo, se o Senhor permitir, começar a próxima grande sessão, né? Grande parte da primeira carta de João. Vamos orar para que Deus nos ajude a aplicar essas verdades. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estudar a tua palavra, ó Pai, meditar nos teus preceitos através deste texto da Escritura Sagrada. E pedimos especialmente, Senhor, que o Senhor nos ajude a manter a fé, porque aqueles que têm comunhão com Deus, que é luz, devem manter a fé. Nos ajude, portanto, Senhor, a permanecer na doutrina apostólica, a não perverter a Escritura, a não acreditar em mentiras a respeito de Cristo ou outras doutrinas essenciais da fé cristã. E nos ajuda, Senhor, a dependermos do Espírito Santo em tudo dentro dessa orientação. Ilumine o nosso entendimento para que nunca saiamos do Evangelho de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos. Pedimos também por aqueles que não fazem parte de comunidade cristã alguma, que eles possam, Pai querido, ser iluminados pelo Espírito Santo e receber a verdadeira unção do Santo para entender qual seja a tua perfeita, boa e agradável vontade e que possam, Senhor, comungar em uma comunidade genuína. Ó Deus, nós te glorificamos por todas estas coisas no nome santo de Jesus Cristo. Amém. E que Deus abençoe então a sua vida. Tenha um ótimo domingo.